Olá, boa noite. O contato direto de hoje vai abordar a temática do alcoolismo. Em Cabo Verde, o álcool se afigura como uma das principais drogas legalmente consumidas, representando um fator condicionante para o desenvolvimento do país e traz grandes preocupações para as famílias e para as autoridades nacionais. Vamos agora acompanhar histórias de superação de Graciano Borges e Antero Lopes, que foram dependentes do álcool e passaram por momentos difíceis. Desde que me começa a usar álcool, minha família que teve paz. Eu estava quase para morrer. Eu costumava fazer uma consulta médico francês, foi autêntico bomba relógio. O consumo excessivo do álcool constitui um dos principais fatores de risco para doenças crónicas não transmissíveis e representa um drama para a sociedade cabo-verdiana pelas consequências de mortes e incapacidades por acidentes de trânsito, agressões, violência doméstica, abstenismo ou incapacidade para o trabalho. A população residente em Cabo Verde é de 483.628 pessoas. Mais da metade consome bebida alcoólica, sendo que destes, 8% consome quase diariamente e aproximadamente 2% da mesma população são mulheres. Graciano teve o seu primeiro contato com bebidas alcoólicas ainda criança, aos 12 anos. Inicialmente, ele não fazia uso abusivo do álcool, mas mais à frente, na fase da juventude, após se formar em contabilidade no exterior e ter regressado ao país, conseguindo inclusive arranjar um bom trabalho, ele começou a fazer consumo excessivo de bebidas alcoólicas e os problemas começaram a surgir. Eu era uma pessoa tímido, tinha coisas para fazer, mas era um pouco fechado. Começa a convidar festas, jovem, empregado, na altura te ganhava bem para tempo, para a época que não estava. Começa a convidar para algumas festas, almoços, para abrir, começa a tomar aquele primeiro copo. Toma um copinho de vinho, uma cervejinha junto com o rapaz, fim de semana. Durante começa a beber só fim de semana e no almoço de colegas e familiares. E a maioria parte das vezes, a mim que eu gostava mesmo de gosto de álcool, nem de tchau, mas para driblar aquele timidez que tinha, não começa a usar álcool e começa a dar certo. Não começa a ficar uma pessoa mais aberta. Até quando chega nas pequenas, então tomava aquele álcool, então chega mais à vontade. Se uma menina gosta da fruta, então está mais à vontade. Uma das principais razões que levam ao consumo de bebidas alcoólicas é a curiosidade, seguido da pressão dos amigos. Antero começou a consumir bebidas alcoólicas com 19 anos. Daí, continuou a usar e, sem se aperceber, já estava a fazer consumo excessivo do álcool. Em princípio, quem no vício de consumir álcool em excesso, em princípio, solidão. Solidão nos Estados Unidos, solidão. Depois de solidão, depois que bem para ver que passa tudo, morte de minha filha, morte de familiares, tudo, um tras do outro. Como jamais está a usar álcool, cima que busca um refúgio, mas ele é a solução, que é. A diversão e o prazer são as principais razões que levam os cabo-verdianos a consumir bebidas alcoólicas, seguido de sensação de relaxamento, segundo o inquérito realizado pelo INE em 2021, no âmbito da campanha Menos Álcool, Mais Vida. O estudo indica também que 1/4 dos homens bebe socialmente para conviver, valores que aumentam nas mulheres.
A maioria das pessoas que consomem essas substâncias não se tornam doentes, mas existe um grupo que, por um conjunto de razões, acaba por adoecer, considera o psiquiatra Manuel Faustino, referindo que temos uma sociedade muito permissiva, onde o álcool é muito barato e se encontra presente em todas as circunstâncias. Quer dizer, você tem uma sociedade que estimula muito o consumo de bebidas alcoólicas. Isso é muito mau, porque quem já tem uma fragilidade genética, em vez de se proteger, quem tem alguma dificuldade psicológica, algumas dificuldades de vida, em vez de se proteger ou de ter outras saídas, envereda-se por esse caminho que infelizmente é o mais comum entre nós. Sem dar conta, Graciano começou a fazer consumo abusivo do álcool e essa substância ficou a fazer parte de todos os momentos da sua vida. Momentos de tristeza, momentos de alegria, momentos de frustrações, tudo mesmo o álcool já começa a fazer parte da minha vida. Mas ainda se me aceita para aceitar a minha área de dependência. Começa a ter problemas no trabalho, problemas com o trabalho, chega cheiro de álcool e pessoas já começam a jogar com desconfiança, então começa a fazer um almoço, então toma um vinho para abrir apetite, cima no tafrã, então já fica mais naquele vinho, então começa já de parte de tarde, já vai para o trabalho, e começa também a ter problemas no trabalho. Problema no trabalho, de lá vira católica, começa entra em depressão. Nessa fase de depressão, para Graciano funcionar, era somente com o uso do álcool. Tempos depois, perdeu o trabalho. Veio um tempo mesmo, um tempo que para pegar um copo de água para beber um copo de água, tinha que fazer o uso de álcool. Para morar um tremor que nunca conseguia mesmo. E depois, mesmo quando bem perto do trabalho, bem consigo no lugar que nunca sabe sair daquele trabalho, bem arranjo trabalho em outro lugar, mas já álcool já sabe na minha vida que estava fácil, libertava de álcool. Então tinha uma semana, 2 semanas, problema de saúde para o hospital, problema de pressão alta, dava para o hospital, ainda tem 2 semanas, 3 semanas, e então estabiliza, então começa a beber álcool. Antero também passou por momentos difíceis devido ao uso abusivo do álcool. Desde que começa a usar álcool, minha família que teve paz. Que teve paz na casa, teve momentos difíceis. Chega a casa fora de hora, chega, bebe para ali, bebe para lá. Estado de saúde próprio degradando, nunca fica direto. Nunca fica direto. Onde que minhas famílias se levavam-me para o hospital, às vezes de madrugada, às vezes alta noite, com tensão alto. 5,8% das pessoas que consomem bebidas alcoólicas já teve algum problema familiar, que na maioria foi agressão verbal, com 81,2%, seguida de agressão física, 20,7%, e separação, 2,4%, indica o inquérito realizado pelo INE em 2021. Conforme esse estudo, no local de trabalho, os funcionários que consomem bebidas alcoólicas têm problemas. 1,8% teve acidentes de trabalho e 3,2% deu faltas injustificadas. Quando uma pessoa faz consumo excessivo do álcool, arrisca ficar doente. Entretanto, nem todo mundo que consome álcool é considerado dependente, mas tem o risco de ficar dependente, afirma o psiquiatra. E ficando dependente, vai ter problemas de saúde, vai ter problemas físicos, o álcool destrói o organismo no seu todo, intoxica o cérebro e outras estruturas do organismo humano.
As outras drogas, a mesma coisa, então fisicamente a saúde da pessoa fica debilitada, quer dizer, grande parte das causas de morte estão associadas, de doenças estão associadas ao álcool, os cancros, as doenças crónicas, as doenças cardiovasculares estão associadas particularmente ao álcool, então há essa, digamos, consequência imediata para a pessoa. Mas há uma outra consequência que é no comportamento. Não é? A pessoa perde o interesse para as coisas, tem dificuldade de se relacionar, tem problemas familiares, pode ter comportamentos violentos, pode ficar agressivo, pode até ter perturbações mentais, pode inclusive ir ao suicídio. Então, essas são as consequências mais comuns, particularmente, como volto a dizer, quando as pessoas ficam doentes, isto é, quando as pessoas dependem das substâncias que consomem. Depois que Graciano tornou-se dependente de álcool, o seu pensamento estava centralizado somente no consumo dessa substância. Pronto, eu só que veio num estado, chega num estado que mesmo nunca se pensava em nada. Meu pensamento está centralizado era no consumo. Mori que se também, a mim levantava logo cedo, mó que se conseguia comprar cabeça. Mó que se conseguia achava meios para consumir. A mim que se pensava na minha mãe, na família, nem nada, que tinha nenhum planos mesmo para o futuro. Minha pessoa dizia que tinha plano. Minha plano era achava meios para consumir. Ou manipulava colegas que não estudam junto, para aquela quantia, mesmo famílias na casa. Já Antero, quando bebia álcool, perdia a vontade de comer. Minha mulher está fazendo comida de toda forma, mas para mais sabe comida, se eu botar a guerra na casa, uma caça sabe. Uma caça sabe. Ele está fazendo sopa de legumes, sopa de aquele, de toda forma, que eu ia ser agradando. Mas, aquela doença de álcool, cabeça com álcool, está com o meu cérebro. Álcool está com o meu cérebro, nunca terá conta. É guerra, uma casa sabe. Comida, nada, que te passa. Tremura, agora apanhando açúcar, tem tendência na baixa. A hora que apanha tremura, ainda fica a tremer dentro de casa, se ele vai ao hospital. O alcoólatra é um doente como uma pessoa com um cancro ou alguém que tem um problema no pâncreas. A ideia de viciado tem uma carga moral que não ajuda, segundo o psiquiatra, pois considera que ninguém escolhe ficar doente. A mente fica, de facto, muito prejudicada, porque quando a pessoa fica doente, a sua mente fica quase que preenchida com o desejo, a necessidade de consumir. Então, tudo o que ela faz em função do consumo. Arrumar dinheiro, dar expediente para consumir ou álcool ou droga. Então, outros interesses perdem valor. O trabalho, a família, a apresentação, a higiene. Então, por um lado. Por outro lado, por efeito dessas substâncias no seu cérebro, pode ter distúrbios, pode vir a ter uma perturbação mental, pode vir a ter quadros que nós chamamos de psicose, pode ter crise de agitação psicomotora e em algumas situações pode, inclusive, até suicidar-se. Outra área que fica às vezes muito comprometida com o álcool é a área cognitiva, particularmente, por exemplo, a memória. As pessoas começam a esquecer-se. Só que, nos últimos tempos, colega que não está bebendo álcool junto, não está fazendo consumo junto, é bem acaba com perda de vida através do álcool. A morte do colega mexeu com Graciano, que começou a questionar se ele é dependente do álcool, porque pensava sempre que podia parar quando quisesse. Às vezes é um problema que boca toda é boa, às vezes colegas e famílias estão hoje. Depois começa a ter degrada mesmo, degrada que fica num estado lastimável. E pessoas, sempre foi pessoa que respeitaram na zona, único que mesmo na vida de alcoolismo nunca tive problema com autoridade, nunca na minha vida. Nunca dormi na esquadra, nunca na esquadra, nem como
queixoso nem nada, nunca tive problema com a justiça, com nada, mesmo álcool, pronto, puxilica a família, automaticamente, mas em outro termo, com autoridade não. Já pessoas, já meninos, pessoas já começam a olhar, sociedade mesmo começa a olhar diferente. Diferente, tive um amigo de meu. Ele sempre no bem de formação junto. Ele continua, ele se vira, faz sua família, faz tudo aquilo. Eu estou olhando naquela situação, ele está a falar comigo. Ele está falando, poxa, vou direito, vou gajo que tem tudo, vou naquele vira lá, aquela situação que se lá, vou ser direito, vou me te ajuda. Mas a mim, que até para vencer, era muito difícil aceitar, mas a mim já era uma pessoa alcoólatra. É que é fácil aceitar. Não sempre, não sei que tem que estigma sobre a pessoa que tem que uso de álcool. A mim, estava naquela resistência que eu aceito, mas depois, canto, não é claro, uma única solução é aceita. Vamos fazer agora uma curta pausa e na volta acompanhe como foi a fase de tratamento de Graciano Borges e Antero Lopes. Já estamos de volta. Veja como Graciano Borges e Antero Lopes conseguiram deixar o consumo do álcool. Eles contaram que no início o tratamento foi difícil. A fase de recuperação do Graciano começou com a ajuda de um amigo que o levou para algumas instituições para ver se ele podia fazer tratamento, mas após conhecer essas instituições, ele não conseguiu adaptar. Depois, eu mostrando para a minha irmã, uma irmã que tem também, que está dando seu apoio, ele mesmo quem é alicerce, ele que hoje se sacia, graças a Deus a ele. Dando seu força, como ele trabalha na saúde, dando seu força, e mandando aquela primeira consulta com o psicólogo. Bem que a primeira consulta com o psicólogo, começa a ter com o psicólogo, começa a gostar. Tu começa a fazer que sessões de consultas, começa a gostar. A psicóloga põe aquela questão, se me pode ir para a granja, para fazer aquele tratamento. Acaba com você também. De início, foi um bocado difícil. Para morrer mesmo a mim, porque eu cheio a minha cabeça, coisas que quinta-feira, a mim, turma com-me na granja, não tive um aprendizado, não tive bem aprendi tudo, de minha pessoa de novo. No caso do Antero, após sentir que era seriamente prejudicado pelo álcool, aceitou iniciar tratamento a convite do irmão. Aquele é meu irmão Chumang, meu irmão mais novo, de lá da mãe, Chumang, e falou, como que nunca aceito um tratamento? E não fala bem com a minha mulher, esse flan, mas custa que custar me tá paga para trata. Para morrer, manca se, me que se cozer e morre quem vira se. Então depois, falou, não está pensando na flor, mas ainda nunca pensava, nunca decidia. Então aquele dia, Tino, Celestino Lobo, Tino, e eu falei à minha mulher, se eu mantinho lá, fala com ele. Já tinha 3 dias que vinha ao hospital. Eu falei, Tino, já não aceita, já não aceita um tratamento, nunca sei se estou ajudando a dar um apoio para fazer esse tratamento. E francês, de braço aberto inteiro, não está disposto a ajudar. Não está disposto a ajudar para modo de não sabe o que você está passando. Não sabe o que você está passando. Daí, ele é que vai para aquele tratamento. Ele fez várias sessões médicas e depois foi enviado para frequentar reuniões de grupo num centro de saúde. Na granja de São Filipe, Graciano ficou surpreendido porque não pensava que o país tinha uma instituição de reabilitação desse nível. Me achava técnicos, mesmo técnicos de saúde mental, técnicos e saúde físico,
técnico 24 horas está cuida de bom mesmo. Não tem aquela terapia individual, terapia de grupo, não tem aquela meditação que não está fazendo, que é pilar espiritual também. Tudo sério para amanhã. Depois Mbata tem conhecimento também de alcoolismo. Mbata hoje ele como uma doença. A mim que estou já ele como uma doença. Mbata conseguiu ele como uma doença, com partilhas de colegas que não estão partilhando junto. Mbata com ele melhor, tem melhor conhecimento dele. Bem aceito também a minha condição de alcoólatra. Se eu não estou chamando na granja, é dito. Ele faz a minha formação, termina a formação, bem. Se eu não sabe, toxicodependência é uma doença que tem cura, mas tem aquele tratamento, que não tem que ter aquele seguimento, não pode ter 20 anos e depois não pode ter que recair, senão que tem que cuidar. A medida que sei, graças a Deus, já tem sabemos faz 2 anos que sei de tratamento. Sei de tratamento e sigo tudo que os passos que depois de tratamento, que continua a trabalhar aquele grupo de autoajuda, que também para aquele que o professor Celestino na Centro de Saúde de Pontarado, continua tudo quinta-feira a trabalhar para aquela única ferramenta mais forte, única mesmo aquela que é a alimentação e que hoje ainda está de pé é aquela. De início, o tratamento foi difícil. Teve momentos que pensou em desistir. Eu lembro uma época que moro em Beira antes de aquele tempo, época de chuva. Você não pode ver, não sei a hora que chove, não tem que também tudo não tem que estar bebe, se não está água dentro, água fora. Aquela época que estava na grande de início, te lembro bem muito chuva beijo, deu um pulso campanha, escusa que me coelho para sair fora, para morrer de corpo e de início, tinha um mês e tal. E que foi fácil, mas se me falou, tem colegas, não tem técnico lá, tinha capacidade, graças a técnico mesmo capacidade, faz terapia, aconselhamentos de técnico e hora que não vem, que não abre naquele grupo, que não para morrer, sempre a hora que dá naquela vontade, sei, não está bem no grupo, não está fala nos vontade, que é a única regra que não tem lá, fala nos vontade, em termos, ou qualquer tipo de vontade que dá para não bem no grupo, para não fala, abertamente, a partir daquele aconselhamento de técnicos, Mbata usa ferramentas que técnicos baterão, Mbata adapta. Muitos colegas que iniciaram tratamento no mesmo período que o Graciano desistiram. Desiste da flow e no 100%, 90% que fica naquele tratamento difícil. Que fica naquele tratamento de fim. Para morrer é fácil. É fácil para o time. A mim mas tem pessoas que já estão mais aprofundadas que mim. Botou e o corpo te reage, aquele tremor, tem aquele medicamento que não está raro, aquele tiamina, aquele soro que não está pôr. Antes de não vai, não está desintoxicado, não está traro, pôr aquele soro, não está preparado mesmo, tem uma que está chamada ambulatório, aquela preparação para não entrar no tratamento. Após 2 meses, Graciano adaptou-se com o local e adquiriu conhecimento profundo dessa doença, sobre o que é um alcoólatra e dependente de outras drogas. Bem aceita a minha condição. Para morrer é fácil, bem aceita a minha condição. Sempre está falando, aceitando tudo é mais fácil. Quando aceita, o tratamento já começa a ser fácil, mais fácil para mim. Mas de início foi bastante difícil, e então não só para mim, mas para colegas que desistiram nisso. Tinha colegas que desistiram nisso. Mas hoje, graças a Deus, então, agradeço a Deus, me fazem o tratamento de fim e isso está a continuidade. Tudo aquilo que me prende, põe na prática na rua, está lindamente. Antero também conta que no início o tratamento não é fácil, porque o organismo sente falta de consumir álcool. Naquelas primeiras semanas é que é fácil. O organismo te pede álcool, você fica mesmo emborrecido. E
Qualquer coisa que vou falar do col, buta chete, ora que o dentro de casa, o que está com sossego, para modo ainda álcool está ferido na sangue está te pede. Mas no decorrer do tempo, está bate bem, tudo isso está perde. Você fica tranquilo, você tem um prazer na botar álcool. A mim hoje eu pode beber junto comigo. Hoje qualquer alguém pode usar álcool junto comigo. Minhas colegas às vezes não te passa, não te faz mantenha, essa se tu usa álcool, joga carta. Mas pronto, a hora que ainda se conselho, se fala, não, mami, man larga beber para modo, mas me doente de tensão alta. Influência é derivado do álcool que te criou tensão alta. O tratamento é fundamental para uma pessoa deixar de ser alcoólatra. Ele é feito muitas vezes com a utilização de medicamento, mas fundamentalmente através da abordagem psicológica. Por outro lado, é sempre possível intervindo no meio, porque se a pessoa tem um meio que o estimula, que o empurra, que o leva, e se continuar a permanecer nesse meio, vai ter mais dificuldades. Então, não é um processo fácil, mas é um processo possível. A pessoa tem que se tratar, a pessoa tem que ser ajudada e, infelizmente, nem sempre nós temos muitos instrumentos disponíveis. Quer dizer, pessoas, técnicos, profissionais em número suficiente que possam cuidar das pessoas com essas dificuldades. E, nesse caso, o doente fica de facto com problemas. Não só por isso, mas fundamentalmente por outras razões também, que é preferível a prevenção, que é preferível a prevenção, preferível evitar beber sem se expor ao risco, quem quer beber naturalmente, sem se expor ao risco de vir a ter essa doença, essa dependência. De início, quando Graciano regressou do tratamento de 6 meses, sentia mais vontade de usar o álcool. Costuma ser num grupo de ambiente, de festa, se dá aquela vontade. Mas logo, aquela vontade mesmo, aquele impulso. Então, faz aquele questiona, amor. Você se estraga tudo em tratamento com faz, te estragar naquele momento, né? Gosta então de usar álcool, não consegue parar. Então, questiona. Imagina tudo que os ganhos que tem depois de tratamento, que recupera, tinha coisas que nunca se esperava, manter recuperado. Mesmo minha saúde física, mental, minha sábado. Família na casa, tem duas famílias, tem uma amiga de louco. Mas pronto, andava, falava, só, já sabe, a cabeça quase acabava. Imagina, estou na história, saúde mental, saúde física, mesmo no tratamento de menino de jogar bola. Nunca pensava em tocar a bola, nem vi pena a bola. Aí não consegui jogar bola, foi aquele momento emocionante. Não consegui correr atrás de bola. Eu falei, poxa, é possível. Se eu força, não. Creio, dádivas que tem. Sou Deus mesmo. Mas, que ela nunca te sabe explicar. Graciano já tinha dado por perdido, mas hoje ele tem sonhos e planos, o que anteriormente não tinha. Hoje me feliz. Feliz, assim, com pouco, me prende. Mas por ser feliz, o caminho se tentou. Basta pouco, às vezes nós que te complica. Às vezes não te complica, nos vira direito, não te pega, não te complica. A memória é minha, nunca te culpa ninguém para a situação que chega. É mim mesmo que é culpado para o único que acaba de chegar. A minha hoje então a vida é diferente. E tenho cima acaba de flow, tinha conquistas. Aos poucos já entra no mercado de trabalho. É trabalho quem cria, cara. Mas você está para fazer a vidinha. Você está para trabalhar também. E feliz. Feliz mesmo. Então, uma irmandade, um grupo de autoajuda que não te fala, companheiro, não te entende companheiro melhor para matar a assim. Para uma hora que nos reúne, é pessoas que passam para a mesma situação, não te partilha aquele problema, ou que não partilha aquele problema, não te identifica. Não te identifica aquela coisa, tudo bem que aquele grupo ar que também mais cheio de energia
para viver a vida sem uso do álcool. Se man que não lembra, até falei, é um dia de cada vez, 24 horas, hoje não tenho certeza absoluta, mas que sem usar. Amanhã que sem, mas hoje não tenho certeza. Da fase de turno, não tem luta de turno, amanhã é assim que nos vira. A hora que não está sente, álcool já te bate, perde de nos vira. Após fazer tratamento, Antero começou a sentir mudanças na sua vida. Já faz 2 anos que ele não usa álcool. Como é que você está a ser movida depois que para de consumir álcool? Excelente. É excelente. Em termos de saúde positivo, familiarmente não quer dizer uma grande alegria para as famílias, especialmente a minha mulher. E eu tenho 37 anos de casado. Principalmente para a minha mulher, que 27 de julho ele está completando 37 anos de casado. É o melhor presente que me pode dar é que ele larga álcool e que ele larga. E em termos de saúde, melhora? Em termos de saúde, melhora bastante. Bastante. Tensão tinha só na 18, 19. Hoje é dia que me a banca de urgência tinha tensão na 19. Médica falando, Sr. Antero, está candidato a um AVC se nunca larga álcool. Falei, se não fosse possível de larga. É dali que encaminhamos para Trindade, que vai na consulta na psiquiatra e psicólogo. E a relação com filhos de novo também melhora? 100% ótimo, melhora. Hoje, minha filha que tem preocupação de estar dentro de casa junto com sua mãe, para a mulher está preocupada, será que me pode tomar gata, bem arranja confusão na casa. Então, tudo nós não sabemos, mas filho é proteção de sua mãe. Ainda, principalmente aquele que é macho. Ele protege sua mãe macio. Então, daí, hoje ele é um filho que está bem buscando na casa para não dar um passeio. Antes, ele fazia aquela família, ele ficava comprometido sem que pôr ele na vergonha em algum lugar. Hoje já não. Hoje ele é um filho que está procurando para não sair para não passeio. Atualmente, Graciano começa gradualmente a restaurar a sua vida. Começou a entrar no mercado de trabalho, mas considera que não é fácil. Tu fala de seu para o Ministério da Família, tu fala de inclusão social, mas é que é fácil. A sociedade mesmo tem aquele estigma sobre pessoas que têm problemas de álcool e outras drogas que é difícil. Para não entrar no mercado de trabalho, tinha pessoas, tinha colegas de meu, também tem ano, 6 meses, 2 anos, 4 anos que estão conseguindo entrar no mercado de trabalho, caiu outra vez. É uma luta difícil. É sim, é possível viver de fim de vida, é uma vida normal, seguindo tudo que os passos e usa que as ferramentas que nos prende. É normal, não fica com nos vira. Mas, sabe, pessoas que é tóxico, dependente, pessoas que é alcoólatra, emocionalmente são frágil. A hora que bebem, que está no trabalho, que tem nada a fazer. E às vezes pode apanhar aquele primeiro copo, pode ter aquele recaída. No seu ponto de vista, o governo deve ter atenção com as pessoas na fase de pós-tratamento, vendo formas de os incluir no mercado de trabalho, tendo em conta que uma ocupação é fundamental para não haver recaída. A prevenção do alcoolismo começa com a informação. O psiquiatra Manuel Faustino destaca que as pessoas devem ser informadas, devem procurar informação e ter a noção do risco que correm, e isso deve começar nas escolas. Porque muitas vezes as pessoas vão bebendo porque é fixe, porque está no festival, porque em casa é sempre assim, porque sai com os amigos, não sei o quê. Não têm a noção dos riscos a que se expõem. A primeira grande questão é a informação. As pessoas devem ser informadas, devem ter conhecimento dos riscos que se encontram expostos. Crianças, por exemplo, jovens, doentes, grávidas e o cidadão comum. Ele deve saber
o que é o álcool, como é que o álcool funciona no seu organismo. O álcool é um tóxico, o álcool é uma substância tóxica, como as outras drogas. Ele entra no organismo e vai, digamos, corroer as células. Pode provocar bem-estar, é verdade. Pode dar prazer, é verdade. Mas em cima disso vai destruindo as células. Então, se a pessoa tem, antes de começar o consumo, tem essa noção, tem essa ideia, sabe como é que as coisas funcionam, claro que isso não vai resolver o problema, mas pelo menos tem uma possibilidade de se determinar, isto é, de decidir se vai beber ou não, quanto é que bebe, quanto é que não bebe. Então a informação é fundamental, em primeiro lugar. Há outro elemento que é o combate, onde o Estado tem um papel importante nesse estímulo permanente de beber. Por exemplo, não é razoável que você tenha bebidas alcoólicas a um preço irrisório, quer dizer, particularmente a aguardente, que é terrível, que é um veneno. Então, quer dizer, a forma de prevenir, por um lado, é educar. Educar é a palavra básica. Educar, informar, esclarecer, passar o conhecimento. Por outro lado, medidas públicas que combatam a grande disponibilidade de bebidas alcoólicas. Há uma lei que veio disciplinar aspectos importantes, é bom que se diga, a nova lei do álcool, que é um instrumento fundamental, tem impactos muito importantes, mas é preciso a sua aplicação de uma forma mais efetiva. Por outro lado, o psiquiatra refere que se deve criar alternativas a atividades onde o álcool está presente. Atividades esportivas, atividades culturais, atividades de lazer que necessariamente não tenham que ter álcool. Quer dizer, um conjunto de medidas, mas adotadas ao longo do tempo, não é só hoje, amanhã e depois da manhã, não. Ao longo do tempo, particularmente nas escolas, nas atividades juvenis e para as famílias, é um meio de ajudar as pessoas a entender que ganham mais prevenindo do que deixando as coisas avançarem e depois vir a ter esses problemas pessoais, de saúde, familiares, no trabalho, no trânsito, na violência que as dependências podem provocar. Já faz 3 anos que a nova lei do álcool em Cabo Verde entrou em vigor, com a pretensão de apresentar medidas que visam travar o uso abusivo de bebidas alcoólicas. Um estudo recente sobre a sua implementação revelou que mais de 87% de pessoas já ouviram falar da lei e aponta déficit estruturante na fiscalização e aplicação de coimas. Cerca de 40% da população tem conhecimento apenas de 3 dos mais de 20 itens da legislação. Notou-se alguma prática social de não se cumprir alguns aspectos relacionados com o consumo na via pública, a publicidade indireta, entre outros. Em Cabo Verde, registra-se um consumo do álcool cada vez mais precoce, em maior quantidade e com substâncias muitas vezes sem controlo técnico de qualidade, indicam as autoridades de saúde, reconhecendo ser necessário reforçar continuamente a legislação vigente. E depois de mais um intervalo, conheça também a história de um ex-dependente em álcool e outras drogas. Estamos a falar de Celestino Lobo, um jovem que, devido ao consumo de substâncias psicoativas, ficou com várias marcas na sua vida. Acompanhe agora uma entrevista com Celestino Lobo, ele que já foi dependente em álcool e outras drogas e que hoje trabalha na prevenção do consumo dessas substâncias psicoativas. Celestino Lobo já foi viciado em álcool e outras drogas. Ele quase morreu por causa dessas substâncias psicoativas. Andava pelas ruas e passava dias sem tomar banho. Ele conta que o pior momento foi em 2006, num dos locais onde ele roubava para poder sustentar o vício. Uma pessoa que já sabia que ele era o autor dos furtos armou-lhe uma cilada e com outros indivíduos o pegaram, levaram-no para outro lugar
onde o amarraram e o torturaram. Colocaram fogo nas suas mãos e nos seus pés com maçarico. Passou 3 dias dentro daquele espaço a sofrer os maus tratos. Pensou mesmo que ia morrer, mas depois tiraram-no daquele espaço e o jogaram numa lixeira. Foi aí que ele foi socorrido e levado ao hospital. Após recuperar dos ferimentos, ele aceitou fazer tratamento para se livrar dos vícios e recuperou dessa doença. Atualmente, ele trabalha com as comunidades na prevenção do consumo de álcool e outras drogas. Falando um pouco de trabalho que o Tenstat desenvolve na sensibilização, na passa jovens mensagem que consome álcool e droga e para se larga daquele consumo ali. Bom, antes de mais, eu trabalho na comunidade terapêutica Granja São Filipe, que é um centro de tratamento para toxicodependentes. Não está fazendo aquele trabalho a nível profissional, mas a nível comunitário também. A minha é presidente de Coalizão Comunitária Antidroga de Ponta d'Água. Então, no Tenstar, está fazer várias atividades, que é consciencializa a comunidade, no sentido de a própria comunidade engaja na iniciativas que também de encontro à prevenção de consumo de álcool e outras drogas. Nosso público-alvo é crianças e adolescentes, tendo em conta que é um camada que está mais vulnerável à questão de consumo de álcool e outras drogas. Então, no Tenstar, está a fazer esse trabalho, que é xinta com esse, fala com esse, fazer refletir sobre escolhas que esse público tem, tenta desmistificar os mitos que tem sobre consumo, sobre álcool e também outros tipos de droga. Então, o nosso trabalho mais é a nível de fazer com que os jovens comecem a pensar, comecem a refletir sobre escolhas saudáveis que esse público tem, no sentido de eles vivem essa vida de uma forma plena, ou seja, sem ter que consumir álcool e outras drogas, tendo em conta que tem vários riscos que se pode correr numa simples escolha de um copo de álcool, um tom de um charo de padinha, um tom de um outro tipo de substância psicoativa. Então é esse tipo de trabalho que a gente faz. O pais também encarregado de educação na casa, qualquer atitude, qualquer comportamento que pais podem ter dentro de casa, para modo de talvez enquanto progenitores não está fazendo sermões com crianças, chama atenção, não sei o quê, e às vezes não esquece de nossa prática. Então é preciso que mim, enquanto pai, comece a refletir, mas minha prática tem um forte impacto na vida da minha filha. Coisa que a tua faz. Então, não fala com o pai também. De que forma que próprio dentro de casa não pode reforçar fatores que também de encontro a cria resiliência nas jovens, que não está chamando fatores de proteção, e também fazer pais com que alerta naqueles fatores de risco, que pode tornar crianças mais vulneráveis ao consumo de substâncias psicoativas. Então, é um trabalho que o Tenstar faz junto com membros de coalizões comunitárias, no sentido de ter maior engajamento, mas também é um alerta para a sociedade de forma geral, no sentido de mostrar que essa problemática é uma problemática que deve ter engajamento de todos os setores da sociedade, das igrejas, dos estados, câmaras municipais, associações comunitárias, religiosas, para ser mais amplo. Então, nosso estudo é pouco frente ao desafio que não tem. Então, palavra de ordem é juntamente, no verdadeiro sentido de palavra. Ação de mão, de boa, de aquele outro. Considera que a comunicação social tem um papel relevante nesse aspecto, no sentido de denunciar as situações que ocorrem nas comunidades. De fazer também um trabalho de crítica, no sentido de políticas públicas bem mais de encontro à necessidade que não tem dentro da comunidade. Então, não te fica feliz ou que não está hoje comunicação social também para o terreno, tenta trazer para debate público essa questão de álcool e de outros tipos de droga.
para houvesse álcool e droga para evitar o falar. Às vezes você chega na pessoa com problema de álcool e droga, você cá toca ele no assunto, está querendo mudar de assunto. Então, às vezes não está sentindo déficit desse fenômeno na agenda pública, não está sentindo isso. Está evita de falar, é mesmo se falar mais. Como eu dizer para Mori, essa está na cabo de nossa juventude. Então não mesmo se fala, para não buscar solução. E não está chama, se aquele ditado está papeando, falando que a gente se entende. Então não mesmo se conversa, não mesmo se articula, não mesmo se tem uma linguagem comum nesse aspecto. E cria-se consenso para não ter essa linguagem comum, é necessário que nos junta no conversa, no busca solução. Yeah. E você tem bons resultados de que esse trabalho que você está a fazer em conjunto com outras instituições? No Tensaro recebe feedback positivo de parte de comunidades onde no Tensaro também. Mas, sinceramente, não de uma forma satisfatória. Infelizmente, ainda na comunidade não se sente tem o consumo precoce de álcool e droga. Tem. E por isso que um taxa que realmente no mês se presta mais atenção nesse fenômeno. É claro que não tem estado tem resultados positivos, que a pessoa fala conosco, dá no feedback, e nós está fazendo um bom trabalho e também não tem estado ajuda pessoas, encaminha para ambulatório e para centros de tratamento, mas no mês se faz um trabalho mais profundo. E trabalho mais profundo é de dentro de casa. Então no mês esse engajamento também de comunicação social, no sentido de não fazer um trabalho de base, desde família, dentro de família, na minha rua, na minha bairro, na minha comunidade, na minha cidade, na minha país. Quer dizer, é um movimento social de prevenção que no mês cria. No mês cria uma cultura mesmo de prevenção. Refere que já existem várias iniciativas, mas que precisam ser massificadas para que se possa ter uma comunidade mais segura e mais saudável para todos os jovens. E não pode questionar de forma que não está, aquele legado que não se deixa para a nossa sociedade, para nós jovens, para nós crianças, para nós adolescentes. Não está nota no mês de trabalho de show. Esse trabalho de show para Modi, esse tal fácil acesso que tem, esse tal tendência para normalização de consumo de cannabis, e consumo de MD, consumo de xixa. Então, quer dizer, cada vez mais drogas até entram no país, cada vez mais fornecedores de drogas até inventam novas drogas de uma forma bonita, atrativa, para alicia nossas crianças. Então, mais que desinformação, no mês de nós traz bons exemplos, no mês de e acima de tudo ser referência e exemplos para esse, com boas práticas. Enfim. Uma pergunta que eu quero fazer e quanto tempo eu tenho longe de droga sem consumo, quer seja álcool ou droga? Entra na Granja São Filipe na maio de 2006, fez tratamento 9 meses. Na março do próximo ano estou fazendo 17 anos em recuperação, livre de álcool e de drogas. 17 anos. E nesses 17 anos, o que é que melhora? Esse novo Celestino longe de álcool e droga, o que tem estado a ser? E também a relação com a família, com o filho, melhora também? O que está? Olha, foi uma mudança radical. Para modo acima de tudo, ganha autonomia. Aprende, pensa com a cabeça e age de uma forma saudável, sóbrio. Conquista autonomia, não começa a pensar, a traça os objetivos e ainda consegue concretizá-lo. E teve ganhos enormes. O maior ganho que tive é a minha saúde, a minha sobriedade, a minha serenidade. Perante dificuldades de vida,
de que forma é que a gente lida com serenidade, com sabedoria, com espiritualidade também, a gente consegue dribla dificuldades de forma resiliente e toca a minha vida para frente. Na adolescência, Celestino tinha parado de estudar no 9º ano. Entretanto, quando ele deixou de consumir substâncias psicoativas, conseguiu fazer o curso superior, entre outras formações. Atualmente, sente ser uma pessoa empoderada, no sentido de poder ler a realidade ao seu redor e de agir com sabedoria. E acima de tudo também, de dar aquilo que dá, como sociedade dançou. Uma pessoa completamente moribundo consegue ganhar-se sobriedade graças a ajuda, apoio que teve de minha família, de instituição, Granja São Filipe, Tendas El Shaddai, pessoas, técnicos e residentes, minhas colegas. Então tudo que ela ajudam a reconstruir um novo Celestino. Celestino, Senhor de si, capaz de interagir no meio de dificuldades de forma sóbria, saudável e de sempre busca a melhor saída perante qualquer tipo de dificuldade que encontra. Acima de tudo, ganhou amor próprio, respeito pela sua pessoa, pela sua vida e, a nível familiar, reconstruiu uma nova família. E que os outros filhos que têm anterior, 4 filhos, têm uma excelente relação com esse, uma relação de pai para filhos, com amor, com carinho, com respeito. Esta conta comigo, não conta com esse. Também, digamos que reconcilia com a sociedade. Antes me era um marginal, hoje me é uma pessoa que granja respeito a nível social. E me é grato a pessoas também que perdoam e que aceitam de novo. E ainda tenta, com humildade, cada dia vive só por hoje. Hoje em cada pensa de 10, 20 anos, da pensa, minha dia de hoje, mal que está certo. Depois amanhã está bem, que amanhã bem, não tem de estranga de noite, com serenidade e bola para frente. E chegamos ao fim do contato direto desta semana. Na próxima edição, como sempre, traremos mais conteúdos. Até lá, fique bem!